Hoje nós vamos ler juntos um trecho do Salmo 127. Nós vamos ler os 2 primeiros versos desse salmo. É um salmo bastante conhecido, como o livro de salmos em geral é bastante conhecido, bastante querido pelos cristãos. Esse Salmo 27, em especial esses 2 versos que vamos ler, é também um trecho muito conhecido, mas como eu sempre falo, nem sempre aquilo que a gente conhece tão bem, a gente reflete tão bem. E eu queria te convidar a ler juntamente comigo esse texto, ou através da sua Bíblia, ou aqui na tela, como ele já está sendo projetado. Diz assim: se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois Ele concede o sono a quem ama. Até aqui, que o Senhor nos abençoe mais uma vez nessa manhã, no exame da sua palavra. Você vive com aquela sensação constante de que precisa dar conta? Esse sentimento te visita frequentemente? Você é capaz de perceber, olha, a vida é corrida mesmo, as demandas são muitas, os papéis são vários, papéis que eu desempenho na vida, e o que eu sei é que fácil ou difícil, intenso ou leve, eu tenho que dar conta. Essa pressão visita o teu coração com alguma frequência? Dar conta do trabalho. É trabalho demais, mas eu tenho que dar conta. Dar conta da família. São demandas demais. E não importa a fase da família. A família em seu começo, casal com filhos pequenos, casais com filhos adolescendo, casais com filhos indo para a faculdade, casais com filhos que casam, netos, pais envelhecendo, ficando mais frágeis, necessitando mais. Eu tenho que dar conta. Eu tenho que dar conta da saúde. Todos nós sabemos, e nesse mês mesmo, quando João pregou, num dos domingos, ele disse aqui sobre a importância essencial de cuidarmos da saúde física, em especial após os 40, em virtude de tudo que nós sabemos que vamos naturalmente perdendo. E aí a gente olha e fala: eu estou cansado, eu estou com sono, eu estou com muito trabalho, eu estou com muitas demandas, mas eu tenho que cuidar da saúde, então eu tenho que dar conta. Dar conta das finanças é fácil. Abrir planilha. Nunca mais abrir uma planilha para não sofrer tanto. Não importa, você olha e diz: as contas são muitas, a vida é complexa, mas eu tenho que dar conta. Até da nossa espiritualidade, por vezes pensamos assim também, né? É mais um item da vida necessário e a gente tem que dar conta. E sabe o que está por trás de tudo isso? Sabe o que está por trás dessa pressão que faz a gente afirmar para o nosso próprio coração: eu tenho que dar conta? Por trás de tudo isso está uma ideia sutil, mas incrivelmente poderosa, de que tudo depende de nós. Essa é a ideia que nos move a pensar o tempo todo que temos de dar conta, porque se eu não der conta, ninguém vai dar. Tudo depende de mim. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se eu não controlar, tudo vai desmoronar. Então eu não posso abrir mão disso. Nós somos ensinados desde cedo que não devemos depender de ninguém. Não é assim que geralmente até mesmo pais zelosos fazem com seus filhos? Você tem uma menina, e aí você vai tentar educar a sua menina de modo que ela cresça pensando no seguinte: filha, a vida é dura, o mundo não é bom, e não será positivo que você dependa de ninguém. Ame uma pessoa,
case-se com ela, tenha filhos, mas não viva para depender de marido, de filhos. Busque a sua autonomia. E ensinamos os meninos da mesma forma. E vamos aprendendo assim que depender é ruim, necessitar é ruim. Então vamos acumulando funções, acumulamos responsabilidades, acumulamos preocupações, e o que colhemos, sim, o que temos falado nesse mês de maio, nessa série que encerra hoje, colhemos esgotamento. A gente fica extenuado, porque a gente não tem uma alma tão elástica assim, a ponto de resistir tantos puxões para todos os lados e tanta tensão. Mas a grande pergunta que esse estilo de vida levanta para a gente é: e se, mesmo fazendo tudo, ainda assim não for o bastante? E se formos esquecidos, mesmo tendo feito tudo? E se formos substituídos, mesmo tendo dado tanto? E se formos criticados? E se fracassarmos? Porque não demos conta? Onde está a nossa segurança? Em nós? No nosso desempenho? Na nossa fé tola de que conseguimos sustentar o peso esmagador de todas essas responsabilidades? E aí é nesse ponto que o Salmo 127, esses 2 versos que lemos da Bíblia nessa manhã, ele nos confronta. Esse salmo foi escrito por Salomão. A maior parte dos salmos da Bíblia foi escrito por Davi, pai de Salomão. Mas este salmo foi escrito por Salomão, também grande rei da história de Israel, e que conhecia muito bem o peso de construir, de proteger, de liderar. Foi Salomão quem construiu o primeiro grande templo para o culto a Deus em Israel. Foi Salomão que teve de liderar uma grande nação, com muitas articulações políticas, inclusive com nações vizinhas, acordos necessários para proteger o seu próprio povo. Ele conhecia o peso esmagador das responsabilidades e da tentação do coração que diz: eu preciso dar conta. Mas é interessante porque a gente lê Salomão aqui nesse texto e ele diz assim: olha, se Deus não construir, quem está construindo, constrói em vão. Olha, se Deus não vigiar a cidade, é inútil o trabalho do guardião. O cara que está ali vigiando, não adianta de nada. Se Deus não estiver presente, olha, vai ser inútil você levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente pelo seu sustento, inútil. E aí parece então que Salomão escreve nos convidando a uma irresponsabilidade. Já que é inútil, vamos jogar para cima? Vamos fazer nada? Vamos abraçar a ociosidade? Mas não, o Salmo não fala disso. Esse Salmo, na verdade, é um chamado para a fé verdadeira. E ele nos lembra de uma verdade essencial, amigos, mas uma verdade que, embora essencial, a nossa cultura despreza, o nosso tempo despreza. E a verdade que ele ensina é essa: sem Deus, todo esforço é vão. Ele é claro em afirmar isso. Sem Deus, todo esforço, o mais extenuante, o mais empenhado, o mais dedicado, o que mais recebeu atenção sua e o seu melhor, sem Deus, todo esforço é vão. Só que ele também nos ensina que com Deus, até o sono é produtivo. Porque mesmo quando nós paramos, porque não somos máquina, e precisamos parar, e precisamos descansar, Deus segue trabalhando. Ele concede o sono àqueles a quem ama. Nós vamos ver mais aqui um pouquinho à frente, uma versão mais antiga desse mesmo texto, uma tradução um pouco mais antiga, diz assim: aos seus amados, Deus o dá enquanto dormem. Quando Deus está presente na equação da vida, até o sono, amigos, é
produtivo. E essa mensagem de hoje é o ponto final da nossa série que temos refletido nesse mês. Depois de reconhecermos o esgotamento, ele de fato está presente no nosso tempo, na nossa cultura e muitas vezes presente na nossa vida, no nosso coração. Depois de confrontarmos os ídolos da plenitude, essa nossa tendência de querer achar completude da vida em coisas que são vãs em si mesmas, hoje nós somos convidados a descansar, não numa técnica. Hoje eu não falo aqui com você sobre nenhum tipo de técnica que, se você desenvolver, você vai encontrar um pouco mais de paz para o seu coração. Essa não é uma conversa sobre mindfulness, essa não é uma conversa motivacional. Essa é, mais uma vez, uma reflexão à luz da Bíblia que vai nos ensinar sobre descanso, não através de uma técnica, não através de um novo plano que você olha e diz: uau, esse aí eu acho que ainda não testei, vale a pena testar a indicação que eu ouvi nesse domingo de manhã. Mas você vai encontrar descanso em uma pessoa, em alguém, que esse texto de Salomão, no Salmo 127, nos apresenta como o Deus que trabalha por nós. Deus trabalha por nós. Salomão começa o Salmo com duas imagens muito concretas. E a gente não tem dificuldade com essas imagens que ele coloca aqui. Ele fala da casa que se constrói e ele fala da cidade que se vigia. Mas o que Salomão faz aqui não é apresentar simplesmente dois casos, mas dois modelos. Essas são atividades essenciais da vida. A casa que se constrói representa os nossos projetos, que nós tão dedicadamente também buscamos construir. As nossas responsabilidades, que vão sendo construídas no curso da nossa vida. Os nossos sonhos, que nós vamos sonhando e construindo enquanto a vida vai avançando, não é assim? Ao mesmo tempo, quando ele fala sobre essa cidade vigiada, essa cidade que é protegida, ele parece nos falar sobre essas tentativas legítimas da gente de proteger aquilo que amamos, aqueles a quem amamos. Mas ele faz uma declaração tão forte. Ele diz: se o Senhor não for o construtor da casa, se o Senhor não vigiar a cidade, em vão trabalham, em vão vigiam. O problema não é construir. O problema não é vigiar. Veja, o problema não é sonhar. O problema não é trabalhar. O problema não é ter objetivos mais claros de metas pessoais, familiares, profissionais para alcançar. Não, nenhum problema. O problema não é o olhar zeloso de tentar proteger aquilo que se tem ou a quem se ama. O problema é tentar fazer isso como se tudo dependesse somente da gente. Esse é o problema. Como se Deus fosse um espectador distante e indiferente, e nós tivéssemos que provar o tempo todo para nós mesmos e para todo mundo que somos competentes, somos fortes e somos capazes. Não, eu não nego a realidade de Deus. Não. Eu não nego que Deus exista. Eu não nego que Ele seja real. Mas eu vivo uma vida prática que anuncia pelas minhas escolhas e pelos meus posicionamentos que, para mim, Deus é esse ser distante e indiferente, um espectador da minha vida. Ele é o Boninho do Big Brother, que está olhando para as minhas dinâmicas de vida, para as minhas escolhas sábias e tolas, e em alguns momentos ele ri, talvez em outros momentos ele chora, mas na verdade me parece mais que ele é mesmo indiferente, que está tudo comigo, está tudo na minha responsabilidade. Salomão aqui, queridos, não está defendendo uma fé passiva, não, dizendo para você e para mim: olha, uma vez que é em vão trabalhar se Deus não cooperar, vigiar se Deus não for o guardião, acordar cedo, dormir tarde para trabalhar em busca de alimento, se Deus não tiver nessa conta, nessa equação, então vamos jogar tudo para o alto. Não, não é uma fé passiva. Ele está, na verdade, desmascarando um coração atingido pela idolatria da autonomia, aquela confiança
ou aquela pessoa que confia mais na própria performance do que em Deus, do que na presença de Deus. A autonomia é uma palavra que a gente usa muito, e que quando a gente não pensa muito nela, a gente desconsidera o impacto do seu significado. Autonomia é a junção de duas palavras: auto, que é pessoal ou próprio, e nomia, que é lei. A pessoa autônoma é aquela pessoa que está pautando a sua vida, as suas escolhas, as suas decisões, os seus caminhos com base em sua própria lei. Eu sou o meu Senhor. Tudo é como eu intento ser, tudo é como eu imagino, tudo é como eu digo, ou deve ser como eu digo. Isso revela um coração idólatra, que nega a Deus e que confia mais na própria performance. E essa, queridos, é uma crítica que atravessa o tempo. Essa cultura do desempenho, tão alimentada por nosso tempo hoje, ela não é nova. Essa cultura do desempenho está entre nós desde o Éden, quando Adão e Eva decidiram viver à parte de Deus. Como? Criando as suas próprias leis, estabelecendo a sua própria noção de certo e errado, de bem e de mal. Não quero um Deus que diga como eu devo viver, o que eu devo fazer, a despeito dele ter me criado. Eu quero estabelecer as normas, eu quero estabelecer as regras. E essa cultura cruza o tempo, ela segue viva hoje, toda vez que nós tentamos construir uma vida sem dependência. Toda vez que nós tentamos construir uma segurança para a vida sem fé. Toda vez que nós tentamos construir uma história pessoal sem a graça de Deus, a gente cai nesse mesmo lugar dessa idolatria da autonomia. E essa parte do Salmo nos confronta com uma verdade desconfortável para qualquer um de nós, mas necessária. E esse é o primeiro ponto de 2 que eu quero trazer para a nossa reflexão de hoje. Ele vai aparecer aqui na sua tela. O fardo de viver como se tudo dependesse de você. Eu sei que a gente vive num tempo e numa cultura que nos ensina tolamente a celebrar isso e não chamar isso de fardo, chamar isso de independência, chamar isso de protagonismo. Hoje de manhã, enquanto organizávamos a casa para vir para cá, eu tive a infelicidade de me deparar com um desses vídeos aleatórios que aparecem assim na rede social para a gente, e era de uma personalidade assim bastante conhecida, um bilionário brasileiro e muito celebrado e que lota auditórios quando vai falar sobre performance, carreira, grana, gestão de vida. E era um vídeo em que alguém perguntava para ele sobre relógios, porque ele estava usando um relógio naquela situação que custava 2 milhões de reais. Eu nem sabia que tinha um relógio de 2 milhões de reais, mas ele usava um relógio que custava 2 milhões de reais. E ele começa dizendo o seguinte: você tem telefone? E a pessoa respondia: tenho. Ele disse: todo mundo tem um telefone, não é? E num telefone você tem horário, certo? Então você não precisa de relógio. Porque se todo mundo tem um telefone, e o telefone tem horário, você vê a hora no telefone, você não precisa de um relógio. Então o relógio não é uma coisa qualquer, nem serve para ver a hora. Aí eu comecei a ficar, eu falei: nossa, que gênio, né? O relógio não serve para ver a hora. Aí ele disse: o relógio é um posicionamento. Porque quando você tem 20 anos, 20 e poucos anos, e você aparece no pulso com um tag, ok, isso tem a ver com o seu momento de início de caminhada. Agora, se quando você vai chegando perto dos 50, e eu vou me identificando com a fala do homem, né? Você continua usando um tag, isso quer dizer que você, e essa foi a frase, gente, isso quer dizer que você fracassou. Falei: cara, ele associou relógio com posicionamento na vida, e que se você não usa um relógio tal, que custa no mínimo tanto, você fracassou. Entende?
que mesmo celebrando a performance, a própria cultura coloca um fardo sobre nós? Porque você sai de um tempo ouvindo uma personalidade dessa, e com todas as suas conquistas, com todos os seus patrimônios, com toda a sua grana e com toda a sua sabedoria de guru para a sua vida, e você diz, bom, esse cara vai se tornar o meu mentor. E você começa a acreditar firmemente que se você não colocar no pulso um relógio da marca Y ou Z, você fracassou. Que se você não dirigir o carro da montadora tal, você fracassou. Que se você não for capaz de fazer uma viagem de tanto tempo para determinado lugar, sem grandes preocupações com aquilo que você está gastando, porque quem converte não se diverte, não é essa frase? Você fracassou. E sabe o que nós temos na sociedade hoje, queridos? Uma ampla maioria de pessoas nessa ótica absolutamente fracassadas. É um fardo viver como se tudo dependesse de você. A vida se torna insuportável quando nós carregamos responsabilidades legítimas, mas com posturas espiritualmente ilegítimas. Trabalhamos como se fôssemos deuses. A Bíblia diz que Deus não cessa de trabalhar, que o Senhor não dorme, que o Senhor não descansa, que o Senhor tudo vê, que o Senhor tudo sabe, que o Senhor tudo pode. Ei, o Senhor, viu? O problema é que muitas vezes você e eu olhamos para o trabalho e pensamos, eu sou também um tipo de Deus. Eu não preciso do descanso, eu não preciso da restauração, eu não preciso da sabedoria, eu já tenho tudo. E o resultado, amigos, disso não é uma construção sólida e estável. Lembra, Salomão está falando do construtor que faz a casa. O resultado dessa posição não é uma construção sólida e estável, mas é ansiedade, medo, frustração. Em que ele começa a música dizendo, da cama para o banho, do banho para a sala, o sono persiste, o sol já não tarda, a vida insiste em seguir um velho ritual que sempre segue a tantos outros, o mesmo pão, comido aos poucos, se senta, abre o jornal, tudo parece normal, um dia a menos, um crime a mais. No fundo, tanto faz, porque já é hora de vestir o velho paletó surrado e caminhar sobre o caminho pisado, que conduz rumo à batalha que inicia a cada dia, conseguir um lugar para sentar e sonhar numa lotação. E é tudo igual. Ele fala sobre essa vida repetida e cansada.
escrita em 1995 talvez, e a gente olha e diz, as coisas não mudaram, talvez só para pior. É o esgotamento silencioso de quem está sempre ocupado, mas nunca em paz. Sempre cansado, se não fisicamente, mentalmente. Cheio de demanda, mas nunca em paz. E no fundo, queridos, isso que a gente está falando aqui, revela um problema teológico, ok? Eu não sei se você é muito afeito à teologia, deveria ser. Porque isso aqui, esse estilo de vida nos fala de um problema teológico. Que problema é esse? Vivemos como se Deus não estivesse presente. Ou como se Deus não fosse o bastante. Ele não é suficiente. E a gente se mata de trabalhar. E a gente se submete a acordos impróprios. E a gente assina o que não deve. E a gente se postura como não deve. Porque no final a gente está dizendo com a nossa própria vida, ainda que haja Deus, Ele não é suficiente para me valer. Queremos edificar nós mesmos algo que nos dê valor. Queremos proteger aquilo que conquistamos para não perder o que lá no fundo acreditamos que é o que nos define. Se eu conseguir um patrimônio, eu quero proteger esse patrimônio, porque eu acredito, lá no fundo eu tenho uma crença, que é isso que me protege do perigo. E no centro disso tudo, queridos, está o nosso ego, que insiste em se colocar no lugar de Deus. Mas o Evangelho nos lembra que nós não somos os nossos salvadores. Essa é a mensagem clara do Evangelho, e que não precisamos ser. Porque não conseguimos ser. Porque alguém já veio construir por nós aquilo que nós jamais conseguiríamos construir por esforço próprio. O Evangelho nos ensina que Jesus é o verdadeiro construtor da vida, da segurança, da estabilidade. Aliás, não foi Ele quem disse, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18, eu edificarei a minha igreja. E você sabe, ele não falava de prédios. Ele não falava de uma estrutura como essa na rua Otávio de Faria, número 41, Recreio dos Bandeirantes. Quando ele fala, eu vou edificar a minha igreja, ele estava dizendo, eu vou sustentar e edificar o meu povo, a minha gente, a minha igreja. E nem mesmo as portas do inferno poderão prevalecer contra ela. Jesus é o construtor. Mais do que isso, Ele não apenas constrói, Ele também guarda. Porque Ele disse acerca de si mesmo, eu sou o bom pastor. Ou seja, Ele protege o rebanho, como um pastor no campo protege o rebanho de ovelhas. Ele vigia a cidade. A Bíblia diz num trecho lindo também no Salmo 121, verso 4, certamente o protetor de Israel não cochila nem dorme. Olha a beleza disso, gente. Aproprie-se dessa palavra para a sua vida. Certamente o meu Deus não cochila e nem dorme. Aquilo que me intranquiliza, aquilo que me assombra, aquilo que me apavora, aquilo que pode me produzir taquicardia, não assombra, não intranquiliza e não apavora o meu Deus que prometeu cuidar de mim. Então eu posso dormir, porque Ele não dorme. Um dos trechos mais lindos da Bíblia, registrado no Antigo Testamento, desde os tempos antigos ainda não se viu, com o olho não se viu, nem com o ouvido se escutou acerca de um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. E Ele não fez isso, queridos, Jesus não fez isso apenas com palavras. Jesus garantiu guardar o seu povo, proteger o seu povo e edificar o seu povo com a própria vida rendida na cruz. Ali, na cruz, Ele carregou o maior dos fardos, o fardo insuportável a nós, o peso do pecado, para que nós pudéssemos viver livres da necessidade de provar o nosso valor através do desempenho.
para que estivéssemos livres da necessidade de provar o nosso valor através das nossas realizações. E voltando para o nosso texto, depois de falar sobre construir e sobre vigiar inutilmente, Salomão dirige a atenção agora para um outro aspecto da vida, que também foi corrompido pelo equívoco da autossuficiência reinante no nosso tempo. Ele diz assim: inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Esse texto é milenar, mas ele descreve o ritmo de vida acelerada que nós estamos hoje, em pleno século XXI, no Rio de Janeiro. Ele descreve esse ritmo de vida onde o descanso foi sequestrado pelo medo de não dar conta. O descanso e a paz foram sequestrados pelo medo de não ter o suficiente. Eu não posso parar porque ainda não é o bastante, ainda não é o suficiente, ainda não é tudo que pode me dar segurança. O ritmo de uma vida que sequestrou o descanso pelo medo de ficarmos para trás. É como se Salomão estivesse falando do nosso tempo atual. Tempo onde dormir virou um luxo e trabalhar sem parar virou um troféu, uma recompensa, algo que você exibe. Perceba, o texto, mais uma vez como eu disse, ele não condena o trabalho, ele não condena o esforço. O problema é viver como se não houvesse um Deus que cuida de nós. Isso vai se refletir na maneira como a gente se esforça, na maneira como a gente trabalha. Quando isso acontece, até o descanso se torna ansioso, gente. Você deita para dormir, claro que você deita para dormir. Você descansa o corpo, mas a sua mente ainda está lutando. A preocupação é tão intensa que ela invade o teu sono. Você sonha com aquilo. E aí você acorda no meio da madrugada e não consegue mais dormir, porque seu coração se encheu de preocupação. Eu converso com pessoas que dizem: Roberto, 2h30 da manhã, eu perdi o sono completamente, uma preocupação com uma demanda lá do trabalho, a gente está passando por um momento crítico, me veio uma preocupação e eu comecei a pensar, achei que tinha vindo uma ideia, levantei, fui para a sala, abri o computador e comecei a trabalhar. Quando eu olhei, era 5h30 da manhã, eu tinha que tomar banho e sair. E eu trabalhei mal, porque eu estava muito cansado, e essa é a vida de tantos. Vivemos exaustos e mesmo assim culpados por descansar. Culpados por descansar. Mas então vem uma frase que para mim é surpreendente, que fecha o verso 2. Pois ele, diz o texto, pois ele concede o sono a quem ama. Como eu disse, eu gosto muito de uma tradução um pouco mais antiga, Almeida Revista e Atualizada, que diz assim: aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Amigos, essa é uma das declarações mais contraculturais e mais libertadoras de toda a Bíblia. Porque Deus está dizendo que não é o seu desempenho que sustenta a sua vida, é o amor dele. Aos seus amados, aqueles a quem Deus ama, e nós podemos dizer, aqueles a quem, através de Jesus o Salvador, Deus deu prova cabal do seu amor, a estes, Deus os favorece, Deus os abençoa, Deus cuida e provê a eles até enquanto dormem. E assim Deus nos ensina, não é o nosso desempenho que sustenta a nossa vida, é o amor dele que sustenta a nossa vida. Que o que eu e você precisamos não é produzir mais. Nós podemos produzir mais, mas essa não é a nossa maior necessidade. Sabe qual é a sua maior necessidade e a minha? Confiar mais no amor de Deus, no estável, imutável e poderoso amor de Deus. E é isso que nós vamos ver a seguir no último ponto que eu queria refletir com você nessa manhã. Justamente isso, o descanso que vem do amor de Deus. Porque Salomão continua sua crítica a um ritmo de vida movido pela ansiedade. E acho que você já percebeu isso aqui. Levantar cedo, dormir tarde,
comer o pão suado, tudo em nome de uma vida segura. É como se ele descrevesse uma jornada exaustiva de quem vive sempre tentando provar algo para os outros, para si, até para Deus. Está sempre tentando provar alguma coisa. Mas então Salomão contrasta esse cenário com uma frase que deveria nos parar, gente, pelo impacto dela. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Se você ouve isso e não para colocar a sua vida debaixo dessa luz e pensar nas suas escolhas e no seu estilo de vida no momento, você erra. Porque aqui está o coração do texto. Eu vou além, aqui está o coração do Evangelho. Salomão está dizendo que a verdadeira segurança não vem da autossuficiência. Você pode colocar, eventualmente, e em minha opinião, muito tolamente, o relógio de 2 milhões no pulso e ser o mais inseguro dos homens da face da terra. Porque a nossa segurança não vem dessa autossuficiência, mas vem da confiança, não em nós, mas em Deus. O que sustenta a vida não é a nossa produtividade, amigos. Isso é importante para pessoas que estão trabalhando ao ponto de quase morrer de tanto trabalhar. Seu trabalho que já não respeita mais descanso. Seu trabalho que está pedindo de você sacrifícios da tua saúde, que tem te feito adiar consulta médica e exames, como se você fosse eterno. Esse trabalho que está ganhando status de divindade, que pede de você um sacrifício que você está disposto a dar. O que sustenta a sua vida não é a sua produtividade, é o cuidado providencial de Deus. Porque se a graça dele não se levantar sobre a sua segunda-feira, te concedendo vida, vigor, saúde, livramento, você pode rapidamente virar apenas mais um número estatístico de mais alguém que um dia estava e no dia seguinte já não era mais. Ela concorda comigo. Ele. O que o descanso verdadeiro, queridos, esse texto nos ensina, o descanso verdadeiro não começa com uma pausa do corpo. O descanso verdadeiro começa com paz no coração. E essa paz no coração é resultado de uma certeza: saber que somos amados. E que Deus não me ama porque eu fiz por merecer. Porque o Evangelho me ensina que não. O Evangelho me diz que Deus me ama apesar de mim. E se o amor dele é tão forte assim, e tão estável assim, e não é alterado por nada que eu faço ou por quem eu sou, eu posso confiar na estabilidade desse amor. O que esse texto está nos revelando é que essa insônia da alma da gente, sabe? Essa alma que não descansa, não se resolve apenas com técnicas. Essa insônia da alma não vai se resolver apenas com viagens. E se você pode, viaje, é bom. Mas não coloca toda a tua expectativa redentiva na viagem. Geralmente a gente até volta mais cansado das viagens. Essa insônia da alma não se resolve com aquele cochilo bom do sábado de tarde, no final de semana. Essa insônia da alma se resolve com uma nova base para se viver. E essa base é a certeza de que Deus é por nós, mesmo quando não estamos naquela hora fazendo nada por Deus. Você percebe o que Salomão coloca aqui? Aos seus amados Deus concede o sono, ou aos seus amados Deus o dá enquanto eles dormem. O que você está fazendo para Deus quando você está dormindo? Essa mentalidade produtiva da nossa cultura, né? Não, mas eu estou lá, cansado, extenuado, mas Deus me viu lá domingo de manhã na igreja, servindo, ajudando, cooperando, contribuindo. Ou então Deus viu que aqui no meu trabalho eu procurei uma oportunidade para falar do amor dele. Eu até saí para almoçar com uma pessoa que eu não curto muito a companhia dela, mas vi ali que tinha uma oportunidade, ela precisava de alguém para falar algo assim.
confortante para o seu coração. E eu falei, bom, vou falar de Jesus. Então eu estou ali, Deus está vendo isso tudo, está vendo que eu estou trabalhando por Ele, então Deus há de me abençoar. Não. A fé bíblica, ela é tão linda que ela está garantindo para nós, a palavra de Deus está garantindo para nós que até mesmo quando o nosso corpo descansa, e descansando você não pode fazer nada para Deus objetivamente, Ele está fazendo por você. Ele continua cuidando enquanto dormimos, porque o amor dele não depende do que nós realizamos, o amor dele por nós só depende do que ele mesmo já realizou. E a cruz é a prova dessa realização de Deus. Essa, queridos, é a lógica da graça do Senhor. O descanso verdadeiro só é possível quando nós entendemos que Jesus já fez o que era mais importante. Ele nos reconciliou com Deus. Ele nos deu, no seu amor, uma nova identidade. E Ele prometeu estar conosco todos os dias. É essa confiança que nos liberta da ansiedade de ter de provar o nosso valor. Porque você olha para a cruz, você olha para o Evangelho de Cristo e você aprende que a sua identidade, o seu valor não está em nada que você faz, mas no que Cristo fez por você. A grande ironia é que quanto mais buscamos o descanso pelos nossos próprios méritos, mais nos esgotamos. Mas quando confiamos que somos amados por Deus, podemos finalmente descansar nele, no amor dele. A vida cristã não é sobre conquistar segurança. A vida cristã é sobre viver a partir de uma segurança conquistada por Jesus. Na cruz, Ele assumiu o nosso fardo para que nós pudéssemos viver leves. A vida não precisa ser tão pesada, gente. É por isso que nós podemos dormir, porque o mundo não depende de nós. Você vai dizer, não, Roberto, minha família depende de mim. Deus usa você. Acredite, realmente Deus usa você para cuidar da sua família, mas a sua família não depende de você mais do que depende de Deus. Nem a sua identidade depende do que você faz. Depende de Deus. Então a gente aprende a descansar não porque tudo está resolvido. A gente aprende a descansar porque em Cristo tudo está garantido. Ele prometeu. Estou caminhando para a nossa conclusão, mas houve um grande homem no passado chamado George Miller. Se você tem interesse em biografias, eu te encorajo fortemente a procurar a biografia desse homem, para ler. É inspirador. George Miller. A vida de oração de George Miller. George Miller foi um missionário na Inglaterra e basicamente o trabalho dele consistia em construir orfanatos para crianças que não tinham suas famílias, não teriam o que comer, e construir também asilos para pessoas que não tinham, idosos que não tinham onde viver e onde morar. E George Miller foi um homem assim, conhecido por uma marcante confiança em Deus, porque apesar de vários projetos que cuidaram da vida de centenas de pessoas que necessitavam de doações, George Miller nunca pediu doação para ninguém. George Miller orava. Certa vez, num dos seus orfanatos, o que tinha mais crianças, eles conseguiram prover uma sopa na parte da noite para as crianças e elas foram dormir. E George Miller recebeu a notícia de que não havia para o dia seguinte nada para oferecer no café da manhã das crianças. E já era início de noite. George Miller foi para o seu quarto para orar. E o seu biógrafo diz que essa foi a oração feita por ele, e ele escrevia diários. Então ele registrou essa oração no seu diário. Ele orou as seguintes palavras: Deus dos órfãos, acabou o pão. No dia seguinte, antes das 6 da manhã, chega uma encomenda na porta do orfanato, e era um carregamento de mantimento, incluindo pão. Essas histórias se multiplicavam na vida de George Miller, mas um dia perguntaram para ele o seguinte: você está ficando velho. O que vai ser dos ministérios que você lidera depois que você partir? Essa foi a resposta dele. Ficará claro que era eu
quem dependia de Deus e que Deus não depende de mim. Tire o orfanato de George Miller e coloque a sua vida, a sua casa, seu trabalho. O que vai ser dos seus filhos se você partir? O que vai ser das pessoas que você mais ama se você partir? Você que pensa que tudo está muito centrado em você e depende de você, será que hoje você poderia dizer, como George Miller, ficará claro que na verdade sempre fui eu que dependi de Deus, e Deus não depende de mim, Ele que sabe cuidar. Quando eu faltar, Ele continuará presente. Concluindo, queridos, talvez você esteja aqui hoje carregando um cansaço que não se resolve com uma boa noite de sono. Você até consegue de vez em quando uma boa noite de sono, mas esse cansaço não se resolve. É um esgotamento que vem de viver tentando ser suficiente, tentando ser forte o tempo todo, tentando construir sozinho uma vida segura, construir sozinha um lar feliz, construir sozinho um futuro promissor, tentando controlar tudo, tentando dar conta de tudo. Mas no fundo, o que mais pesa nem são as tarefas do seu dia a dia. O que mais pesa é o medo que você tem de falhar, de não ser o bastante, de ser esquecido, de não ser amado. E então você ouve as palavras desse salmo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. É como se Deus dissesse para você hoje: filho, para de tentar carregar sozinho aquilo que só eu posso sustentar. Filha, para de tentar carregar sozinha aquilo que só eu posso sustentar. Descanse. Não porque você terminou tudo. Descanse porque Deus já fez em Cristo aquilo que era mais importante. Na cruz, Jesus carregou o peso que nos esmagava. Ele assumiu a nossa culpa. Ele assumiu a nossa ansiedade, a nossa insegurança. E o que Ele disse no final, amigos? O que Ele disse antes de morrer naquela cruz? Está consumado. Ou seja, o que precisava ser feito para que você fosse aceito, amada, perdoado, já foi feito. Você não precisa mais se matar para provar seu valor. Ele morreu e ressuscitou por você para provar o seu valor. Você pode viver e você pode até dormir em paz, porque Deus cuida de você. Entenda, por favor, uma coisa, eu estou concluindo mesmo. A vida cristã não é uma escada que subimos para tentar alcançar a aprovação de Deus. Cuidado com um falso evangelho pregado, que tenta te ensinar justamente isso. Que a vida cristã é essa caminhada constante que você vai buscando a cada novo dia alcançar a aprovação de Deus. Não, a vida cristã é uma rocha onde nós descansamos, porque Jesus já nos colocou em paz com o seu Pai. A gente tem descanso, não nas nossas obras, mas nas obras de Cristo. E nós então realizamos as nossas obras, não para sermos aceitos por Deus, mas agora para a glória dEle, para o louvor dEle, em gratidão à grande obra de amor dEle por nós. E essa, queridos, é a maior libertação possível, quando você entende que o descanso não é o prêmio para quem dá conta de tudo, mas que é o presente de graça para quem confia em Jesus. Você não precisa mais viver como se tudo dependesse de você. Sabe por quê? Não depende. Não depende. O Deus que trabalha por nós continua no controle. E Ele nos ama. E Ele continua te amando. E quando você dorme cansado, Ele também continua te amando, guardando você, protegendo os teus, provendo tudo o que você precisa. Confie. Confie, porque confiar no amor de Deus é um antídoto contra esse esgotamento que tem sido
tão presente no tempo em que vivemos e na cultura que estamos. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra outra vez, e nós te pedimos que o Senhor, que é tão bondoso, tão cheio de misericórdia e tão cheio de amor, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ampare e que o Senhor mesmo nos livre, Senhor, desses efeitos tão danosos que o esgotamento tem produzido em tantos no nosso tempo e na nossa cultura. Esse ritmo insano de uma vida sem pausas, que tem adoecido pessoas por dentro. Senhor, nos livra de vivermos nessa dimensão de adoecimento, mas faz de nós homens e mulheres que entendem de uma vez por todas que adianta de nada o muito trabalho se o Senhor não está na vida, que adianta de nada a muita vigilância se a tua presença não está ali para nos guardar e defender tudo aquilo que é nosso, que vai ser vazio e sem sentido por anos a fio levantar tão cedo, dormir tão tarde, adiar momentos felizes e prazerosos em nome de um progresso, de um trabalho, de uma conquista que não nos saciará por dentro, porque aqueles a quem o Senhor ama, e Jesus é a prova do teu amor por nós, o Senhor concede gratuitamente até enquanto dormimos. Então faz de nós, Senhor, homens e mulheres cheios de fé bíblica. Faz de nós homens e mulheres que têm no coração uma fé tão simples e tão poderosa como a de George Miller, que entendeu o segredo da vida. Deus não depende de mim, o mundo não depende de mim, eu dependo de Deus e posso contar com o seu amor e com o seu favor. Que o amor desse Deus maravilhoso, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente sobre a vida de cada um de nós nessa manhã e para todo sempre. Amém e amém.